Olá, meus irmãos, nós estamos aqui mais uma vez para meditar na Santa Palavra do Senhor nesta manhã do Dia do Senhor. Eu convido vocês para tanto que abramos as nossas Bíblias em Gênesis capítulo 40 e também logo em seguida nós vamos ler Gálatas capítulo 6 a partir do versículo de número 7. Então vamos ler primeiro Gênesis capítulo 40, depois Gálatas capítulo 6, versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor: E aconteceu, depois destas coisas, que o copeiro do rei do Egito e o seu padeiro ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. Indignou-se Faraó muito contra os seus dois oficiais, contra o copeiro Mor e contra o padeiro Mor, e entregou-os à prisão na casa do capitão da guarda, na casa do cárcere, no lugar onde José estava preso. E o capitão da guarda pô-los a cargo de José, para que os servisse, e estiveram muitos dias na prisão. E ambos tiveram sonho, cada um seu sonho. Na mesma noite, cada um conforme a interpretação do seu sonho. O copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam presos na casa do cárcere. E veio José a eles pela manhã, e olhou para eles, e viu que estavam perturbados. Então perguntou aos oficiais de Faraó, que com ele estavam no cárcere da casa do seu senhor, dizendo: Por que estão hoje tristes os vossos semblantes? E eles lhe disseram: Tivemos um sonho, e ninguém há que o interprete. E José disse-lhes: Não são de Deus as interpretações? Contai-mo, peço-vos. Agora vamos ler o Gálatas capítulo 6, a partir do versículo 7, que diz assim: Não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará corrupção, mas o que semeia do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, nos dê graça para que esta reflexão seja conforme, Senhor, a sua santa, a sua bendita palavra. Em nome de Jesus, nós oramos e sejamos assim grandemente edificados, com perdão dos nossos pecados, para a sua honra, para a sua glória, no Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje nós estamos ainda aqui neste domingo de lockdown. Se Deus assim permitir, no próximo domingo nós já estaremos reunidos na nossa igreja. Já o final do lockdown será amanhã, portanto, né? Na segunda-feira, e no domingo que vem, se Deus permitir, na sua graça, estaremos juntos, nos congregando novamente em culto ao Senhor. Mas hoje eu quero ainda fazer esse sistema, deixar essas reflexões para que vocês meditem juntamente com as suas famílias, seguindo aí o programa, a ordem de culto que nós temos aos irmãos nesta manhã. E eu quero falar hoje, irmãos, um pouquinho brevemente, sobre José e sobre a prática do bem. Eu confesso aos irmãos, já disse isso em outras oportunidades, que gosto muito dessa história de José, de toda a sua vida, um exemplo realmente de temor ao Senhor, de piedade. E nós temos aqui algo interessante, meus irmãos, neste caso específico que nós lemos com os irmãos. José estava preso e vocês conhecem a história dele, sabem como ele sofreu. E se nós observarmos bem a história de José, nós notamos que ele foi caindo, em situações difíceis. Ele, de um filho predileto, digamos assim, de Jacó, e devido exatamente a isso, despertar a inveja dos seus irmãos, ele foi quase assassinado, Isso é realmente ali pelo livramento do Senhor, mas ele então, tendo sido vendido pelos seus irmãos devido à inveja, foi parar na casa de Potifar, e dali, então, na casa de Potifar como um servo, E dali na prisão. Nós notamos, no certo sentido, aí uma queda, de José, uma humilhação de José. E ali na prisão, numa situação muito difícil, ele recebe
esses dois senhores, né, o padeiro e o copeiro do rei do Egito. E eles então têm um sonho, e eles ficam muito preocupados. E um dia pela manhã, José olha para eles e vê que eles estão perturbados. No versículo 6 diz isso, ou seja, exatamente por causa do sonho que lhes perturbou, e eles queriam saber a interpretação daquele sonho. E José olha para eles e percebe a preocupação, a perturbação deles, e pergunta a eles: por que vocês estão tristes? Por que estão tristes os vossos semblantes? E isso, meus irmãos, nós percebemos aqui a empatia de José, não é? E observemos, meus irmãos, que ele está na mesma situação, numa situação, digamos, de prisão, junto com aqueles homens, está no mesmo patamar com eles, de sofrimento, de angústia, de humilhação, e, num certo sentido, até pior, não é? Porque tanto o copeiro como o padeiro, eles eram conhecidos naquela região, e eles eram egípcios, e eles então tinham o benefício ali disso, e tinham seus cargos. Bom, de fato só um foi elevado ao seu cargo, o outro acabou sendo morto, mas de qualquer forma eles poderiam voltar, tinham esperança de retornar aos seus cargos. E José não, José ele era um fugitivo, aliás, um escravo, preso, denunciado, e a situação dele era então pior. Mas, num certo sentido, eles estavam no mesmo barco, digamos, eles estavam ali na mesma prisão, mas ele não deixou de olhar, de perceber. José era muito observador, e ele sentia as necessidades dos outros, ele percebia, e ele se preocupava com as necessidades dos outros, e sempre querendo fazer o bem, sempre querendo fazer o bem. Então perceba que numa situação como essa, a tendência humana, uma situação de aflição, então se todos estão passando uma aflição, uma angústia, a tendência humana é exatamente a de não se preocupar com o próximo, de querer livrar a própria pele, de pensar apenas em si mesmo, e no máximo na sua família, nos seus amigos mais próximos, mas não naquelas pessoas outras, não é? E José não fez assim. José foi um homem que ele pensava no próximo, estando na mesma situação do próximo, ele então realmente olhava e procurava ajudar, procurava apoiar. E é interessante, meus irmãos, que essa convicção, essa atitude, melhor dizendo, de José, vem do fato da sua fé, de que ele crê em Deus. É interessante observar que por toda a história de José nós vamos perceber que ele conhecia Deus, e ele conhecia os propósitos de Deus, a soberania de Deus, e que apesar de todas as circunstâncias, apesar de todas as aflições, angústias, ele entendia que Deus ele estava sobre tudo aquilo ali. Ele estava controlando tudo aquilo ali. José nunca perdia essa fé, José nunca perdia essa confiança de que ele, podemos dizer assim, ele era um homem dos sonhos, né? Nos sonhos no sentido de que desde a sua juventude Deus tinha se revelado a ele através de sonhos, e os sonhos vão aparecer muito em José, vão aparecer quando ele era bem jovem, vão aparecer aqui nesse caso do copeiro e do padeiro, vai aparecer no sonho que o faraó terá em seguida, e que ele vai interpretar depois de algum tempo. Então, esses sonhos, na verdade, não são meros sonhos, mas dentro daquela realidade em que ainda não tinha uma escritura sagrada, uma Bíblia, Deus ele dava sonhos para revelar os seus propósitos. E nós observamos aqui então que ele era um homem dos sonhos, ele era um homem que recebia essas revelações, e que, tanto pessoais, como ele teve na sua juventude, como também ele interpretava, Deus dava a ele iluminação para que ele interpretasse o sonho dos outros, como foi esse caso, como foi o caso do rei do Egito. Em tudo isso nós vemos que Deus falava com ele, que ele conhecia Deus por esses sonhos, e que neste conhecimento, qual foi o primeiro sonho que Deus deu a ele? Que ele seria rei, que ele seria exaltado. Mas José estava sofrendo tanto, estava, em vez de ser exaltado, estava decaindo, como eu falei, de filho preferido para servo, de servo para prisioneiro, e que o que o fez sustentar o seu ânimo, a sua fé, foi exatamente Deus, a fé em Deus, a confiança
de que a palavra de Deus é fiel, de que aquilo que Deus tinha prometido a ele iria se cumprir e que esse Deus é soberano, mesmo sobre as dores, mesmo sobre os sofrimentos. Isso levava a sair daquele pensamento egoísta e mesquinho. Nós observamos que toda a vida de José foi uma vida de prática do bem, foi uma vida de altruísmo. Inclusive, há pessoas que não tinham relação com ele, como foi este caso aqui, em que ele ajudou homens estranhos a ele, não é? Copeiro e o padeiro, que não eram seus amigos, que não eram da sua família, mas que ele cuidou deles, que ele os amou, que ele os serviu. Inclusive, eles ficaram ali sendo servidos por José. O versículo 4 diz que o capitão da guarda pô-los a cargo de José para que os servisse, e estiveram muitos dias na prisão. Então, ele acabou servindo aqueles homens, cuidando deles, amando-os, e viu ali a necessidade que eles estavam naquele momento. Tanto aqui isso acontecia, como no caso de pessoas, digamos, estranhas, como no caso dos seus irmãos, e de que não eram apenas seus irmãos, mas que eram traidores, que tinham traído a ele no passado. José vai perdoá-los, José vai servi-los, José vai fazer isso porque ele diz: foi Deus que me enviou aqui, não vós. Então, esta fé em Deus que se revelava a ele na palavra, essa fé neste Deus que se revelava nos sonhos, não é? Essa fé nesse Deus que se revelava como soberano, o levava tanto a não desanimar nas tribulações, nas angústias, como também a ajudar o próximo. Por quê? Porque José entendia que ele estava ali para fazer o bem, não para uma atitude mesquinha, egoísta e vingativa, como é do pecado e da incredulidade, mas para fazer o bem. Notamos, portanto, aí, meus irmãos, que um homem de fé, um homem que conhece a Deus, que conhece a soberania de Deus, ele tanto tem paz e tranquilidade para passar pelas angústias, como nestas angústias, e estando sofrendo as angústias, às vezes as mesmas angústias do seu próximo, ou não, ele está disposto a ajudar o próximo, porque a fé em Deus tanto leva a amarmos a Deus, a descansarmos nele, a termos confiança e paz nas tribulações, como ajudarmos aqueles que passam tribulações. Enquanto que o homem incrédulo, ele não confia em Deus, ele se desespera, ele se revolta contra Deus, ele blasfema, ele murmura, e ele é egoísta, e ele quer se livrar só ele, e ele não pensa no outro. O homem de fé é um homem que ama a Deus, que continua na sua perseverança, mesmo em meio às tribulações, porque acredita na soberania divina, não murmura, mas permanece firme e se põe ali como altruísta. É como Paulo diz, né? Então, sobre semear no espírito ou semear na carne. O espírito é tudo que é bom. Paulo já tinha falado que o fruto do espírito, meus irmãos, é tudo que vem de Deus, que vem do Espírito Santo, é bom, né? Então, nós temos, meus irmãos, aqui a grande verdade que Paulo ele coloca, meus irmãos, que aqueles homens que vivem uma vida espiritual, que vivem uma vida dominada pelo Espírito Santo e não dominada pela carne, eles têm o fruto do Espírito, que é o versículo 22 de Gálatas capítulo 5, vocês lembram? 5:22, que diz: mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão e a temperança. Veja que todas essas coisas, evidentemente, vão fazer bem ao próximo, vão ser honra ao Senhor, vão se manifestar numa vida de culto, de adoração, de confiança, de paz em Deus, de gozo, de alegria, e também de benefício ao próximo, de longanimidade, de benignidade, de bondade, de fé, de mansidão, de temperança. Então, isso é a obra de Deus, isso é a obra do Espírito. Enquanto que a obra da carne são coisas que desafiam a Deus, afrontam a Deus e fazem mal ao próximo. Então, Paulo diz que as obras da carne são manifestas, versículo 19 do capítulo 5 de Gálatas, porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões,
heresias, invejas, homicídios, bebedices, glotonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. E aí Paulo então mostra, e veja que essas coisas são horríveis, essas coisas são maléficas, destroem a vida tanto da pessoa que as pratica como da vida do próximo. Quem é cheio de ciúme, de ira, de peleja, de dissensão, heresia, inveja, homicídio, todas essas coisas são maléficas, todas essas coisas são destrutivas tanto ao que pratica como ao próximo destas pessoas. Então é uma vida de pecado, uma vida, o homem que não confia em Deus, que é dominado pela carne, pela natureza pecaminosa, ele odeia Deus e ele faz mal ao próximo. José não, José é um homem de Deus, é um homem cheio do Espírito, é um homem que anda em Espírito, é um homem que semeia para o Espírito. E Paulo resume em Gálatas capítulo 6, que essa vida basicamente é uma vida de fazer o bem. Ele diz no versículo 9 do capítulo 6, e não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Ou seja, a igreja, mas não somente a igreja, principalmente a igreja, mas não somente a igreja, mas a todos. Então, a vida do cristão é uma vida de prática do bem. E aí, meus irmãos, eu ligo as coisas. Então, quando nós olhamos para José, nós vemos em José o exemplo desse homem cheio do Espírito, que anda no Espírito, que semeia para o Espírito, não para a carne. O homem que é cheio do fruto do Espírito, do amor, da paz, da alegria, longanimidade, benignidade, fidelidade, domínio próprio. Um homem que anda para Deus e, portanto, em meio a uma circunstância de luta, de aflição, de angústia, ele faz o bem. Irmãos amados, eu queria aplicar isso para o nosso momento. A igreja de Deus, homens e mulheres cheios do Espírito Santo, devem fazer o bem no meio das tribulações, devem primeiro confiar em Deus, devem ser perseverantes em Deus no meio das tribulações, e no meio das tribulações devem fazer o bem. Aqueles que estão passando tribulações semelhantes ou até piores, ou passando tribulações que não estejam passando. No caso, nós estamos no meio de uma pandemia e todos estamos como que no mesmo barco. É como se nós todos estivéssemos também presos naquela prisão de José, no sentido, digamos assim, eu estou fazendo uma ilustração, uma comparação, em que eu estou dizendo que, num certo sentido, todos nós estamos numa situação como a de José e aqueles presos. Todos nós estamos no meio de uma circunstância que atinge a todos. E o homem ímpio é aquele que vai reclamar, que vai afrontar a Deus, que vai desanimar no meio dessa situação e vai agir com egoísmo e não vai pensar no próximo, vai fazer o mal para o próximo na situação. Mas o homem de Deus, a mulher de Deus, cheio do Espírito Santo, vai fazer como José, vai confiando que Deus é soberano, inclusive sobre a pandemia, e que Deus cumprirá os seus propósitos benéficos para si, em honra e glória ao seu nome, para a honra e glória do seu nome, como José sempre teve. Ele não vai desanimar na pandemia, ele não vai se desesperar, ele vai continuar confiando, descansando no seu Deus, mesmo no meio da mais dura dificuldade, dor, mesmo na prisão, como José estava, ele não desanimava. E esse homem também, essa mulher, vai olhar para o próximo, que está passando junto com ele essa pandemia, e vai fazer o bem a ele. O bem no sentido espiritual, o bem no sentido físico, o bem no sentido emocional. Vai perguntar para eles e vai dizer para eles, como José diz em Gênesis 40, versículo 6, em que diz que quando veio José pela manhã, olhou para eles e viu que estavam perturbados. Então perguntou aos oficiais que com ele estavam no cárcere da casa do seu senhor, dizendo: por que estão hoje tristes os vossos semblantes? Nós vamos olhar para as pessoas e vamos falar a elas: o que acontece com vocês? Por que vocês estão assim? E com que nós vamos consolá-las, irmãos amados? Com que nós vamos ajudá-las? Com a palavra de Deus. Por isso que José diz no versículo 8: não são de Deus as interpretações? Contai-nos. Peço-vos, eu quero ajudar vocês, mas eu vou ajudar vocês com a palavra, eu vou ajudar vocês com o Evangelho de Jesus. Então o Evangelho, primeiro pregar o Evangelho, depois consolá-los com o Evangelho, portanto, porque o Evangelho é paz, e agir
conforme esse evangelho, apoiando-os, inclusive fisicamente, portanto, ajudá-los espiritualmente, emocionalmente, fisicamente, conforme o evangelho. É assim que nós temos que fazer e viver nessa pandemia, no meio dessa circunstância dura que todos nós estamos passando, em honra e glória ao Senhor, porque confiamos que Deus é soberano, porque o amamos, porque esperamos nele, porque sabemos que algum propósito ele tem nisso, ainda que nós não entendamos. E nessa fé, sejamos altruístas, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. E assim possamos agir, meus irmãos, para a honra e para a glória do nosso amado Senhor Jesus. Amém. Vamos orar? Senhor, abençoa o teu povo que nesta manhã se reúne nas suas casas ainda neste lockdown e que o Senhor possa fortalecê-los, animá-los, guardá-los, guiá-los na fé, na soberania de Deus e fazer com que todos nós estejamos assim e possamos, como José, fazer o bem àqueles que estão em volta de nós, junto conosco nessa dor, olhar para eles e fazer o bem a eles, pela tua bendita palavra, em o nome santo de Jesus, que assim seja. Amém. Para a tua glória em Cristo, para o nosso bem de todos. Amém e amém. Deus lhe abençoe, meu querido irmão, nesta manhã do dia do Senhor. Abençoe a todos os meus irmãos.